Você já sentiu que tem dons, mas falta caráter? Que tem talentos, mas não tem disciplina? Que Deus te chamou para algo grande, mas você continua tropeçando nas mesmas fraquezas? Hoje você vai conhecer a história de um homem que tinha tudo para ser o maior herói, mas se tornou um dos maiores alertas da Bíblia. Vamos falar sobre Sansão, o homem mais forte que se tornou o mais fraco. E você vai aprender que força sem caráter sempre termina em tragédia, mas que nunca é tarde demais para buscar a Deus. Vamos começar. Israel estava oprimido pelos filisteus havia 40 anos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a uma mulher que era estéril, não podia ter filhos. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Nenhuma lâmina de barbeiro passará pela cabeça dele, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel do poder dos filisteus. Era uma promessa extraordinária, um filho milagroso, um libertador. Mas havia condições. O voto nazireu tinha 3 proibições: não beber vinho nem bebida fermentada, não tocar em nada morto, impuro, nunca cortar o cabelo. Essas não eram regras arbitrárias, eram símbolos de consagração total a Deus, separação, santidade. E a força de Sansão não estava no cabelo em si, estava na consagração que o cabelo representava. O menino nasceu, chamaram-no Sansão, e a Bíblia diz: o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo. Sansão tinha um destino grandioso, foi chamado para ser um libertador. Mas desde o início, Sansão teve um problema fatal. Ele era guiado por seus desejos, não por Deus. Sansão desceu a Tímina e viu uma mulher filisteia. Voltou e disse a seus pais: vi uma mulher filisteia em Tímina, agora consigam-na para mim como esposa. Seus pais ficaram horrorizados. Não há nenhuma mulher aceitável entre suas parentes ou em todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão insistiu: consiga-a para mim, ela me agrada. Note, ela me agrada, não ela ama a Deus ou ela me ajudará no meu chamado. Apenas ela me agrada. Sansão era guiado pelos olhos e pelos desejos, e isso se tornaria seu padrão. A caminho de Tímina, um leão jovem rugiu diante de Sansão, e o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, e ele despedaçou o leão com as mãos nuas, como se fosse um cabrito. Força sobre-humana, mas usada para propósitos pessoais, não para libertar Israel, não para glorificar Deus. Mais tarde, Sansão voltou pelo mesmo caminho e viu que havia um enxame de abelhas e mel no corpo do leão morto. Pegou o mel com as mãos e comeu, mas isso violou seu voto nazireu. Ele tocou algo morto. Primeira quebra do voto. Não seria a última. Sansão se casou com a mulher filisteia, mas durante a festa de casamento, ele fez uma aposta com 30 filisteus, uma charada. Se adivinhassem, ele lhes daria 30 vestes. Se não, eles lhe dariam 30 vestes. A charada era sobre o leão e o mel. Os filisteus não conseguiam resolver, então pressionaram a esposa de Sansão: convença seu marido a nos explicar, ou queimaremos você e a casa de seu pai. Ela chorou diante de Sansão por 7 dias. Você não me ama, me deu uma charada, mas não me explicou. E Sansão cedeu. Contou-lhe. Ela contou aos filisteus. Quando deram a resposta, Sansão ficou furioso. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e deu aos que haviam explicado a charada. E voltou para a casa de seu pai, ardendo de ira. Sua esposa foi dada a outro homem. Quando Sansão descobriu que sua esposa havia sido dada a outro homem, ficou furioso. Desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Pegou 300 raposas, amarrou-as a pares pela cauda, colocou tochas entre as caudas e as soltou nos campos de cereais dos filisteus. Queimou toda a colheita, vinhedos, olivais, tudo. Os filisteus, enfurecidos, queimaram a ex-esposa de Sansão e seu pai. E Sansão declarou: já que vocês agiram assim, não pararei até me vingar de vocês. E atacou-os violentamente, causando grande matança. Israel ficou aterrorizado. 3.000 homens de Judá foram até Sansão e disseram: você não sabe que os filisteus nos dominam? O que você fez? Sansão respondeu: apenas fiz a eles o que me fizeram. Viemos amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus, disseram os homens de Judá. E Sansão a concordou, com a condição de que não o matassem. Amarraram-no com 2 cordas novas e o levaram aos filisteus.
Quando os filisteus viram Sansão amarrado, gritaram triunfantes. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado e as amarras se soltaram de suas mãos. Sansão pegou uma queixada de jumento que estava ali e com ela matou 1000 homens. 1000 homens, com um osso. Era um poder incrível, sobrenatural, divino. Mas note, cada vez que o Espírito vinha sobre Sansão era para vingança pessoal, não para libertar Israel, não para glorificar Deus. Sansão usava o poder de Deus para seus propósitos pessoais. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. Seu nome era Dalila. Mais uma vez, uma mulher filisteia. Mais uma vez, guiado pelos olhos. Os líderes dos filisteus foram até Dalila. Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo. Cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Era uma fortuna. E Dalila aceitou. Então Dalila disse a Sansão: conte-me o segredo de sua grande força e como você poderia ser amarrado e subjugado. Sansão mentiu. Se me amarrarem com 7 cordas de arco ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os filisteus lhe trouxeram 7 cordas. Dalila o amarrou. Homens estavam escondidos no quarto. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios. Dalila disse: você me enganou. Agora me diga como você pode ser amarrado. Segunda tentativa. Sansão mentiu novamente. Se me amarrarem firmemente com cordas novas, nunca usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro. Dalila o amarrou. Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele arrebentou as cordas dos braços como se fossem fios. Terceira tentativa. Você continua me enganando. Diga-me como você pode ser amarrado. Se você tecer as 7 tranças da minha cabeça num tear, ela teceu. Ele acordou e arrancou o tear. Quarta tentativa. E aqui Dalila mudou de tática. Como você pode dizer eu te amo quando seu coração não está comigo? Esta é a terceira vez que você me engana. Você não me contou o segredo de sua força. E então, dia após dia, ela o pressionava e o atormentava com suas palavras até que ele ficou de tal modo angustiado que queria morrer. Imagine, todo dia Dalila pressionando, manipulando, acusando de não amá-la. E finalmente, Sansão cedeu. Nenhuma lâmina de barbeiro passou pela minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se fosse rapado, minha força me deixaria e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Ele contou tudo. Dalila percebeu que desta vez ele tinha falado a verdade. Chamou os líderes dos filisteus. Venham mais uma vez, ele me contou tudo. Eles vieram, trazendo a prata. Dalila fez Sansão adormecer em seu colo. Chamou um homem para rapar as 7 tranças de sua cabeça. E a força de Sansão o deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou. Sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas a Bíblia diz algo devastador. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não sabia. Sansão estava tão acostumado à presença de Deus que não percebeu quando ela se foi. Os filisteus o prenderam. E então fizeram algo horrível. Furaram seus olhos. Sansão, que foi guiado pelos olhos toda a vida, agora estava cego. Levaram-no a Gaza, prenderam-no com correntes de bronze e o colocaram para trabalhar moendo grãos na prisão. O homem mais forte do mundo, agora cego, acorrentado, moendo grãos como um animal. Cada dia moendo no escuro. Cada dia ouvindo as risadas dos filisteus. Cada dia lembrando de como havia desperdiçado seu chamado. Era uma humilhação completa. Mas a Bíblia adiciona uma linha. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente. Um sinal de esperança. Um sinal de que Deus não havia terminado com Sansão. Porque Deus não abandona seus chamados, mesmo quando falhamos miseravelmente. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu Deus. Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Cerca de 3.000 pessoas estavam no templo. Quando o povo viu Sansão, louvaram seu Deus. Nosso Deus entregou em nossas mãos aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. E quando estavam alegres, gritaram: tragam Sansão para nos divertir.
Trouxeram Sansão da prisão para entretê-los, o maior guerreiro de Israel. Agora um objeto de diversão, um palhaço, uma joca. Colocaram-no entre as colunas. Sansão disse ao servo que o guiava: "Coloque-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas." E então Sansão orou. Pela primeira vez em muito tempo, Sansão orou: "Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, peço-te, fortalece-me, só mais uma vez, e com um ato permita-me vingar-me dos filisteus pelos meus 2 olhos." Era uma oração de um homem quebrado, humilhado, cego, acorrentado. Mas também uma oração de fé. E Deus respondeu. Sansão alcançou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se apoiava. Colocou a mão direita numa e a esquerda na outra, e gritou: "Morra eu com os filisteus!" E empurrou com toda a sua força. As colunas cederam e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. Assim, Sansão matou muito mais ao morrer do que durante toda a sua vida. A história de Sansão nos ensina lições poderosas e dolorosas. Primeira lição: força sem caráter é desastre garantido. Sansão tinha força sobre-humana, mas não tinha autocontrole, não tinha disciplina, não tinha caráter. E toda sua força não pôde salvá-lo de suas fraquezas morais. Muitas pessoas têm dons, talentos, habilidades extraordinárias, mas se não tiverem caráter, esses dons se tornarão sua ruína. Segunda lição: os olhos podem ser sua porta de entrada para o pecado. Sansão era guiado pelos olhos. Vi uma mulher, ela me agrada. Jesus disse: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o. Radical? Sim, mas o pecado que entra pelos olhos destrói de dentro para fora. O que você está permitindo que seus olhos vejam? Terceira lição: pequenas concessões levam a grandes quedas. Sansão não caiu de uma vez, foi gradual. Tocou o leão morto, pequena violação, casou-se fora da fé, compromisso, visitou uma prostituta, luxúria, amou Dalila, paixão cega, contou seu segredo, entrega total. Pecado nunca permanece pequeno, sempre cresce. Quarta lição: jogar com tentação é brincar com fogo. Sansão mentiu 3 vezes para Dalila, mas continuou com ela, continuou dormindo em seu colo. Desta vez vai ser diferente, ele pensava. Não foi. Se você continua voltando à mesma tentação, eventualmente ela vai te derrotar. Quinta lição: a força de Deus não é licença para a desobediência. Sansão usava o poder de Deus para propósitos egoístas, para vingança pessoal, para satisfazer desejos. E por muito tempo Deus permitiu. O Espírito vinha sobre ele e ele tinha força. Mas isso não significava que Deus aprovava. Significava que Deus era paciente, até que não foi mais. Sexta lição: você pode se acostumar tanto com a presença de Deus que não percebe quando ela se vai. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. A frase mais trágica da Bíblia. Sansão estava tão acostumado à força de Deus que não percebeu quando ela partiu. Você pode frequentar igreja por anos, ter experiências espirituais e lentamente, gradualmente, se afastar, sem perceber, até que um dia, numa crise, você descobre: Deus não está mais lá. Pecado tem consequências permanentes. Sansão se arrependeu. Deus o restaurou. Ele teve redenção final. Mas ele ficou cego, morreu jovem, nunca cumpriu totalmente seu chamado. Deus perdoa, mas as consequências permanecem. Oitava lição: nunca é tarde demais para buscar a Deus. Sansão estava cego, acorrentado, humilhado, tudo estava perdido. Mas ele orou, e Deus respondeu. Não da maneira que Sansão esperava, não com restauração completa, mas com redenção. Sansão está listado em Hebreus 11, o rol da fé, não por sua vida perfeita, mas porque no final ele confiou em Deus. Sansão foi chamado para ser um libertador, nascido miraculosamente, ungido com força sobrenatural, destinado a salvar Israel. Mas falhou, porque usou os dons de Deus para propósitos egoístas, porque foi guiado pela luxúria, não pelo Espírito. Ele deveria ter sido o maior herói de Israel. Mas outro libertador viria, outro nascido miraculosamente, outro ungido com o Espírito sem medida, outro destinado a salvar seu povo: Jesus.
Mas onde Sansão falhou, Jesus triunfou. Sansão foi guiado pelos olhos. Jesus fechou os olhos na tentação. Sansão usou força para a vingança. Jesus usou poder para a cura. Sansão cedeu à mulher sedutora. Jesus resistiu a toda a tentação. Sansão morreu por seus próprios pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Sansão matou inimigos ao morrer. Jesus salvou inimigos ao morrer. A história de Sansão nos mostra a nossa necessidade de um Salvador melhor. Um que não apenas tenha força, mas também santidade. Um que não apenas derrote inimigos, mas transforme corações. Um que não apenas liberte temporariamente, mas eternamente. Esse Salvador é Jesus. Do nascimento milagroso até a morte trágica. Da força sobre-humana à fraqueza devastadora. Do chamado grandioso ao fracasso doloroso. Mas também da queda à redenção final. Esta é a história de Sansão. Uma advertência, um lembrete, uma esperança. Uma advertência, força sem caráter destrói. Um lembrete, pequenas concessões levam a grandes quedas. Uma esperança, nunca é tarde demais para buscar a Deus. No próximo episódio, veremos uma história completamente diferente. Ruth, a viúva estrangeira que se tornou ancestral de Jesus. Uma história de lealdade, provisão e redenção. De como Deus trabalha nas escolhas ordinárias para cumprir propósitos extraordinários. Se você está acompanhando esta jornada, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. O que mais te impactou na história de Sansão? Qual lição você mais precisa aplicar? Deixe nos comentários. E lembre-se, Deus não procura pessoas perfeitas, procura pessoas dispostas. Mesmo depois de falhas devastadoras, há redenção. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus te abençoe.